Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Roberto Puertas e vim aqui falar com vocês um pouquinho da fibrina, tá? A fibrina no PRF, lógico, a gente está falando desses conteúdos com PRF, eu vim dar um detalhe aqui a respeito da nossa fibrina, e sempre um caso à parte. Por quê? Porque a princípio o PRF queria plaquetas, né? Queria plaquetas na região para otimizar o reparo, só que a presença de uma fibrina diferente, uma fibrina forte, obliterante, resistente, uma malha diferenciada que se conseguiu com o PRF, que não tínhamos antes em nenhum outro tipo de material, sem a presença de química, fez com que algumas características do nosso reparo fossem levadas num outro patamar. Tá? Então, vamos falar um pouquinho especificamente da fibrina. Esquecemos a plaqueta um pouquinho, esquecemos os fatores de crescimento, esquecemos algumas outras coisas que são passíveis no sucesso de uma terapia com PRF e vamos falar da fibrina, tá? Então, uma malha proteica resultante da polimerização do fibrinogênio. Então, a gente tem um precursor da formação da fibrina, ela se forma e depois ela precisa ficar estabilizada, firme, obliterante, resistente, etc, tá? A princípio suporta um tampão hemostático juntamente com as plaquetas, nós já vimos isso em outros videozinhos rápidos, tá? Agora, olha que interessante isso, gente. Varia quanto à estrutura espacial, então ela se forma de maneiras diferentes, quanto à dimensão das fibras, quanto ao grau de ramificação dessas fibras, quanto à sua porosidade, quanto à sua capacidade de reter algumas substâncias, ok? Elasticidade e rigidez. Ou seja, ela varia com tudo. E por que ela varia? Porque ela é altamente propensa a sofrer variações de temperatura, concentração de alguns íons na sua composição, na cascata de coagulação. Substâncias varia como a presença ou da qualidade do fibrinogênio, da trombina e o fator 13. Por isso que nós temos vários tipos de fibrinas formadas em diferentes cenários clínicos, em diferentes produções de PRF. Você fala, poxa, mas essa fibrina está de um jeito, está de outro, porque teve muita variação. E reparem que na produção da fibrina, isso é um toque que eu vou dar para vocês, que é o que a gente vai martelar daqui para frente. A produção da fibrina não é feita no consultório. A produção da fibrina ela é feita pelo seu paciente antes, porque ele te fornece uma série de substratos pela qual você vai concentrá-la dentro de um tubinho, tá bom? Então é importantérrimo isso, porque isso varia com a dieta, varia com a qualidade do seu insumo, qualidade da sua venopunção, qualidade da sua centrífuga, variação que essa centrífuga trouxe no teu infiltrado, a sua manipulação e o jeito que você trabalha para a sua formação. Tá bom? Sem enrolar muito, a gente está falando como ela é produzida a partir do fibrinogênio catalisado pela trombina, a gente está falando da produção de um material, que é o fibrinogênio, que é formado por 3 cadeias peptídicas, alfa, beta e gama, e elas têm pontas e uniões. Essas pontas são ávidas, são receptores para outras substâncias, como fator 13, trombina, etc. Tá bom? O que eu quero deixar claro aqui para vocês é que na fibrinogênese, ou seja, no processo de produção da fibrina, a gente vai pegar o fibrinogênio solúvel, tá? E transformar em fibrina insolúvel. Através do quê? Catalisação da trombina, que vai cortar isso daí e vai reunir e unir através do nosso fator 13, tá? Fator plaquetário. Dentro dessa formação da fibrina, né, você tem precursormente, um pouquinho antes, a formação de fibrilas, e tudo isso vai sendo catalisado e formando a nossa fibrina, que varia aí de alguns tamanhos. Ó, vou dar uma olhada aqui. Ó. Diferentes estruturas 3D a gente tem de fibrina. A variação de íons influencia na variação 3D dessa fibrina. A qualidade do nosso fibrinogênio, que é um indicador sanguíneo para a gente, um indicador inflamatório, a qualidade desse fibrinogênio, produzido e dependente de vitamina K. Então, um outro fator para a nossa fibrina estar legal são alguns fatores como cálcio e vitamina K. Quantidade de trombina disponível para a gente e a quantidade de íons cálcio, o antigo fator 4, tá bom? Então, olha quantas coisas a gente tem que se preocupar para formar uma fibrina. Roberto, toda vez que eu fazer um PRF eu tenho que me preocupar com isso? Não, a gente vai estipular uns protocolozinhos aqui para que você chegue na hora da sua venopunção, você esteja com todas essas adversidades um pouco mais tranquilas. Tá bom? O que
que eu ia falar para você de fibrilina é isso, gente. Valeu!